Então, boas-vindas a todos presentes aqui na nossa terceira edição, né, da Purpurina Antenada, que é a roda de diálogo promovida por nós, da Não é Não. Então, aqui, como Não é Não, estou eu e Carol, que a gente vai guiar aqui esse papo com vocês. E a nossa Purpurina Antenada, essa roda de diálogo, ela sempre acontece na última semana de cada mês. Então, o próximo mês a gente já está confirmada, as pessoas vão participar com a gente, e depois a gente vai comunicar para todo mundo, para vocês participarem também. Mas, antes de falar sobre tudo isso, e Carol vai trazer mais detalhes, eu sou Letícia, e antes de seguir, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa de pele parda, de tom médio. Meus cabelos são curtos, escuros e são cacheados, mas eles estão mais ondulados. E minha franja está presa. Meus olhos são castanhos. Eu estou usando um brinco roxo de resina, que dá um formato orgânico. E ele, da metade para baixo, tem glitter rosa, bem carnavalesco, que eu vim hoje. E eu visto uma blusa branca de manga, onde tem uma estampa com a frase "Meu corpo, estandarte da minha luta", em formato circular. Assim como Carol e Wanda viemos combinandinhas. É exatamente isso. Oi, pessoal. Muitos de vocês aqui já me conhecem, mas eu vou me apresentar também para quem não me conhece. Sejam bem-vindos a esse espaço de troca, de conteúdo, de afeto. A gente está aqui para falar de um tema sério, de uma forma descomplicada, de uma forma leve, que é a proposta aqui da nossa roda de diálogo, a Purpurina Antenada. O formato dessa proposta sempre vai acontecer por aqui, pelo Google Meet. As gravações ficam depois no nosso repositório, no nosso canal no YouTube, ficam salvas e disponíveis por lá, para quem quiser assistir depois. Os microfones a gente tem cuidado de deixar mutado, para não gerar ruído aí na acústica, mas vocês podem usar, e sintam-se à vontade de usar o chat para interagir conosco, fazer perguntas aqui para as convidadas, tá? Eu sou Ana Carolina, uma mulher cisgênera, branca. Acho que tem alguém com o microfone sem estar mutado. Deixa eu ver. Acho que melhorou. Bom, como eu estava falando, eu sou uma mulher cisgênera, branca, de olhos castanhos, cabelo também castanho, claro, longo, está meio preso, meio solto, com mechas louras, uso brincos pequenos, um colar do Cristo Redentor, como boa carioca, visto a minha camisa aqui com dizer "Meu corpo, estandarte da minha luta", aqui estou fazendo a tríade junto com a Letícia e com a queridíssima Wanda, disposta também nesse formato circular para todos vocês verem. Afinal de contas, o tema de hoje marca o corpo e a história de muitas mulheres, então achei que hoje caberia essa blusa. E para a gente começar, nada melhor que o merchan, né, gente? Então, vamos começar pelo merchan. A gente precisa dar um aviso aqui que é super importante. A nossa campanha de financiamento coletivo do Carnaval de 2026 já está no ar. A gente lançou na semana passada, dia 22, agora de outubro. Então, vocês podem acompanhar pelo site da Benfeitoria. Vai ser a nossa última campanha de carnaval. É a saideira da Não é Não, depois de quase 10 anos, depois de quase uma década nas ruas. E para a gente encerrar esse ciclo de um jeito lindo, especial, que ele merece, o tema não poderia ser diferente, a não ser a celebração da força do coletivo feminino. Né? Foram anos incríveis de luta, de alegria, de transformação, e a gente tem muito orgulho de dizer que esse movimento mudou a história do carnaval no país. Então, se você tem interesse em apoiar, se você sempre acreditou nessa força coletiva, agora é o momento. E, claro, vocês já viram que a gente aqui veio lindas, fardadas, com as nossas camisas, né, da Não é Não. E essas belezinhas são as últimas unidades, como a gente já comentou, né? E elas estão fazendo parte aí das recompensas da nossa campanha de financiamento coletivo. Então, vocês podem acompanhar pelo site do Benfeitoria, correm lá no nosso canal, é www.benfeitoria.com/não é não, sem acento, 2026, para saber tudo, os nossos objetivos do carnaval desse ano, as recompensas e, claro, apoiar a nossa campanha e fazer história mais uma vez. Porque, sério, vai ser uma despedida inesquecível e a gente está muito animado em fazer isso acontecer. Então, agora acho que já dá para começar, não é mesmo, Letícia? É verdade, Carol. Vai ser bem inesquecível mesmo a campanha, inclusive já está sendo, porque além de ser a nossa saideira, né, só complementando o que a Carol falou,
Esse ano a gente resolveu fazer uma coisa diferente. Todo ano, para quem não conhece as campanhas da Não é Não, a gente distribui tatuagens temporárias gratuitas durante o carnaval, mas esse ano a gente resolveu fazer diferente e reverter o valor que iriam para as tatuagens e doação para uma instituição de acolhimento a mulheres que são vítimas de violência. Essa instituição vai ser definida por voto popular e como Carol falou, né, para saber mais sobre a campanha, é só vir no link da benfeitoria, que é o www.benfeitoria.com/não é não 2026, sem os acentos. Deixa eu aceitar mais uma pessoa aqui para a gente poder seguir. Para facilitar, gente, quem quiser ver, coloquei no chat aqui, tá? Nesse meio tempo, quem quiser ver o chat o link já está no chat para vocês. Boa. Então, vamos lá. Para a gente dar início ao nosso encontro de hoje, né? É uma alegria enorme receber vocês três, nossas convidadas incríveis. Como Carol disse, esse mês a gente está bem amostrada, porque vieram 3 convidadas. E o tema para a gente vai falar sobre o tema desse mês, né? Que é Corpos Livres, Corpos Cuidados, diálogo sobre câncer de mama e autonomia feminina. E a gente trouxe aqui uma médica com especialidade em oncologia e 2 pacientes oncológicas também, que é Sabrina Chagas, Wanda Pereira e Vanessa Almeida, nessa ordem, né, respectivamente. Sejam muito bem-vindas, e para que todo mundo possa entrar nesse clima e se inspirar tanto quanto nós já estamos inspiradas, nada melhor do que vocês mesmas se apresentarem, então fiquem à vontade para se apresentar. É para falar na ordem, que vocês falaram? Aqui vocês quiserem. Vocês que mandam. Bom, eu sou Sabrina Chagas, sou oncologista clínica, então eu trabalho tratando cânceres, principalmente ginecológicos, principalmente câncer de mama. Fazer minha autodescrição, eu sou morena média e tenho cabelo cacheado, um pouco abaixo do ombro, estou usando um fone de ouvido enorme, então por isso eu não estou com brinco. E eu tô com a blusa escrita debochada, não sei porquê. E basicamente é isso. E é um prazer estar aqui com vocês, tá? Estou muito feliz. Wanda ou Vanessa, fiquem à vontade para se apresentar. Ela apontou para você, Wanda, é contigo mesmo. Tá mutada. Espera aí que vai dar certo, vai dar certo. Aí embaixo tem o microfone, é só clicar nele. Pronto. Agora foi. Olá. Gente, é só para fazer você se manifestar. Olá, eu sou Wanda Pereira, eu tenho 62 anos, tá? Eu fui diagnosticada em 2015 com câncer de mama, hoje eu estou curada. Sou embaixadora do Instituto Nosso Papo Rosa. Sou negra. Cabelos, olha, curtinhos, brancos, feliz, muito feliz, e é isso, estou aqui para compartilhar com vocês muita coisa boa. É isso. Vai, Vanessa. Boa tarde, eu sou a Vanessa Almeida, tenho 45 anos, sou mãe de 3 filhos, nutricionista, tenho 1,68 m, branca, o cabelo mais grisalho do que qualquer outra coisa, olhos castanhos. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu passei pelo câncer de mama em 2022, um câncer de mama triplo positivo. Fiz um tratamento aí extenso, mas graças a Deus hoje estou curada. E com muita alegria que eu levanto essa bandeira de levar mais informação a outras mulheres para que a gente possa passar por esse processo com mais leveza. Boa, meninas. Obrigada pela apresentação de vocês. O tema do nosso terceiro encontro do Purpurina Antenada é Outubro Rosa, né? Com ele a prevenção do câncer de mama.
Sabemos que para muitas mulheres esse é um tema sensível, que envolve questões de autoaceitação, autoestima, já que é uma pauta que impacta diretamente a nossa imagem, né, e o bem-estar. E a gente fala muito aqui da Não é Não, né? O nosso corpo é um território de luta, de liberdade, de cuidado. Assim como dizemos não é não diante do assédio, das violências, a gente também diz não é não ao silêncio, à desinformação que cercam esse tema, que é o tema de hoje que a gente está aqui para falar, que é o câncer de mama. E nessa roda de diálogo, a gente vai reunir aqui, compartilhar saberes, trocar experiências, fortalecer uma rede de apoio, para colocar a vida das mulheres no centro da roda, né? Falar sobre prevenção, diagnóstico precoce, desigualdades no acesso à saúde e, sobretudo, como lidar e cuidar de si, né? De si e das outras também, que é o ato de resistência, de autonomia. Esse é um espaço de acolhimento, de escuta, de construção coletiva, onde liberdade e cuidado aqui caminham de mãos dadas, juntos. A gente preza por um diálogo seguro, acolhedor, e agora a gente vai falar, como a gente costuma fazer normalmente no início, que é um contexto aqui dos números, e compartilhar com você um pouquinho das estatísticas, Letícia. Isso, Carol, é muito importante a gente falar sobre os números mesmo. Inclusive, quando a gente pesquisa para fazer o roteiro, a gente vai. Cada Purpurina a gente faz uma bela pesquisa para poder se preparar para vir para cá também, trocar com vocês. E tem números que chegam a ser bem alarmantes, assim, né? Principalmente para quem não está no meio, começa a ter essa noção. Então, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, órgão do Ministério da Saúde do Brasil e responsável por apoiar ações nacionais para a prevenção e o controle do câncer de mama, quando pensamos em termos de incidência de novos casos, estima-se que para cada ano do triênio 2023 a 2025, o Brasil terá aproximadamente 73.610 novos casos de câncer de mama em mulheres, desconsiderando tumores de pele e não melanoma. Segundo a mesma fonte, é o câncer de mama a principal causa das mulheres por câncer no Brasil. E em 2021 foram 18.361 mortes devido ao câncer de mama. O INCA, né, esse mesmo Instituto Nacional de Câncer, em 2024, e a OMS, eles apontam que os principais fatores de risco para o câncer de mama se dividem em não modificáveis, ligados à biologia, e modificáveis associados a estilo de vida e contexto social. Doutora Sabrina, você vai vendo aí, viu, que a gente está seguindo aqui certinho, que são dados muito específicos que a gente pegou de uma base segura, mas já que tem outras pesquisas aí surgindo. Então, entre os fatores não modificáveis, né, que são os ligados à biologia, tem alguns que seriam a idade, o histórico familiar e genético, o histórico pessoal de câncer de mama ou de ovário, a primeira menstruação precoce, no caso antes dos 12 anos, a menopausa tardia após os 55 anos, primeira gestação tardia, sendo após os 30 anos, ou não ter tido filhos e a densidade mamária aumentada da pessoa. Já os fatores modificáveis incluiriam, por exemplo, o consumo de álcool, o excesso de peso e obesidade, especialmente após a menopausa, o sedentarismo, a exposição frequente a radiações ionizantes, radioterapia em tórax na juventude, por exemplo, o uso prolongado de terapias de reposição hormonal, sem acompanhamento médico e também o tabagismo. E foi feito esse rápido contexto, né, aqui. A gente queria agora convidar vocês, nossos participantes, nossas convidadas, para dividirem com a gente as suas experiências pessoais e como o tema de hoje atravessou, né, e ainda atravessa as vidas de vocês. Vamos lá, meninas, começar esse bate-papo oficialmente. E aí, a pergunta mesmo né, quando se escuta falar de câncer de mama, qual seria a primeira palavra que vem à cabeça de vocês e por quê? A ordem de resposta, fiquem à vontade, tá? Olha, uma só palavra para mim é bem difícil, né? Porque quando eu penso nas minhas experiências, e porque hoje eu tô curada e a minha compreensão é outra,
não me vem, assim, pensando no avanço do tratamento, a palavra que me vem à cabeça é esperança. E por que vem a esperança? Porque, apesar do medo que ainda me ronda, porque, assim, não tem como, né? Eu acredito muito no avanço do tratamento, eu acredito muito na cura, sabe? Então, a esperança ainda é a mais forte que me vem à cabeça. Na minha vem transformação. Acho que muito além da transformação do corpo, da vida, de tratamento, de ter que se ajustar a essa nova rotina, vem uma transformação, para mim, foi uma transformação assim de virada de chave mesmo, sabe? O câncer chegou para mim como uma virada assim 360 na vida. Então, eu acho que a palavra que vem com o câncer de mama é transformação. Duas maravilhosas que eu amo. A palavra que vem para mim é propósito. Eu ouvi um pouco, né, o que você falou, acho importante trazer alguns dados para complementar. 10% só dos cânceres de mama tem relação com questões genéticas, história familiar. Né? Isso é importante porque é muito comum as pacientes chegarem achando, eu não tenho ninguém na família que teve, não faz sentido eu ter. Então, só 10% tem essa relação. E quando a gente fala de hábitos de vida, 40% dos hábitos de vida podem ter relação com câncer de mama. Por isso que a gente fala tanto em prevenção, atividade física, dieta equilibrada, não consumo de álcool e não consumo de tabagismo. As 40% que sobram, mais ou menos, fica relacionados a essa questão que a gente não muda, né? Idade, sermos mulheres, idade de menstruação, entre os que você citou. E por que propósito, né? No começo não falei, mas a Wanda falou que é embaixadora do Instituto. O Instituto Nosso Papo Rosa é um instituto que eu fundei com a mastologista Maria Júlia Callas, onde a gente organiza eventos para acolher pacientes e para levar letramento, tirar dúvidas. Né? A gente já tem 8 anos de estrada, de caminhada nesse sentido, e essa minha caminhada começou com meu pai, né, que desde meu pai é mastologista, eu sempre acompanhei as campanhas de Outubro Rosa, fui familiar de pacientes com câncer de mama também, ele teve câncer de mama, então minha caminhada é ajudar pacientes a buscarem entendimento, mudarem seus tratamentos, porque a gente sabe que quando o diagnóstico é cedo, a gente tem até 99% de cura, é isso que a gente quer para todo mundo. Boa, Sabrina. Agora fica aqui comigo, que a próxima pergunta é para você. A gente sabe que a mama é um símbolo, né, de feminilidade, mas que a nossa autoestima não pode ser reduzida apenas às mamas, né? Como foi falado no início da apresentação do tema, existe uma forte correlação, né, entre o câncer de mama e a autoaceitação da imagem percebida por cada uma de nós mulheres. Então, para você, o que seria cuidar do próprio corpo, Sabrina? É muito interessante essa sua pergunta, porque as pacientes muitas vezes se sentem culpadas por estarem tristes com a perda da mama ou com a cirurgia, que hoje grande parte das vezes não tira a mama toda, mas um segmento, uma parte só. E mesmo assim, né, é comum e esperado que a tristeza visite, né? A gente passa a vida inteira vendo a nossa imagem no espelho, e se a gente perde cabelo, se a gente perde uma parte da mama, se a gente perde a mama, a gente vive o luto dessa mudança, a gente vive o sofrimento dessa mudança, né? E muitos pacientes falam, né, que tem essa dificuldade de aceitação, e a família, muitas vezes, os amigos, muitas vezes, falam, mas você está curada, né? Põe a mão para o céu, que você está curada. E não é sobre isso, né? A nossa saúde vai muito além da doença, né? A gente não está falando de um tumor, a gente não está falando de uma doença, a gente está falando de uma pessoa, né, que teve uma doença. E que a gente, apesar de curar a doença, muitas vezes, a maior parte das vezes a gente cura, a gente tem que entender que pessoa é essa, né? Qual cultura que a envolve, qual histórico familiar, quais são seus hábitos, quais são seus amores, seus afetos, suas dores.
Então, falar sobre isso é muito importante, né? E aí eu trago sempre uma reflexão que eu tenho todos os dias no meu consultório. Muitas vezes as mulheres estão fazendo tratamento de quimioterapia, estão fazendo algum tratamento e não estão com muitos efeitos colaterais, estão bem, mas do ponto de vista psicológico, social, elas estão muito quietas, né? Eu percebo que elas estão saindo pouco, interagindo pouco, estão tristes. E não raro eu pergunto para elas o que elas faziam antes de ter o diagnóstico, que as faziam felizes, e que elas não estão fazendo agora, né? E muitas vezes as mulheres não sabem dizer o que era. Então, a gente vive hoje num mundo tão caótico, né? De pagar boleto, de cuidar da casa, de fazer as coisas, que muita gente chega para mim e não sabe o que traz felicidade para si mesmo, né? Então, isso é um drama na nossa sociedade, e essa felicidade tem a ver com muita coisa, né? Inclusive com autocuidado e autoestima, né? Inclusive, principalmente. Então, acho que a gente, para pensar em nossa felicidade, né, em nosso bem-estar, a gente tem que lembrar sempre de como a gente consegue se promover isso, como a gente consegue se olhar como um todo, né? Então, eu sempre trago, né, para as mulheres se colocarem um pouco na agenda. Todo dia a gente tem que estar na nossa agenda. A nossa agenda tem conta para pagar, tem filho para cuidar, tem um monte de problema para resolver, e raramente a gente está nessa agenda, né? O que a gente consegue fazer um pouquinho a cada dia para a gente se acolher, para a gente se reconhecer, para a gente dar as mãos umas para as outras, né? E para a gente cultivar essa felicidade. Esse é o lugar, né? Para isso, a gente está nesse lugar seguro. E eu acho que essa reflexão serve para a vida, né? Muitas vezes a gente ressignifica isso com diagnóstico de câncer ou com alguma outra doença. E isso é muito potente, né? Porque tem muitas mulheres que falam, depois do câncer eu fui mais feliz, né? Então, acho que a gente tem que conversar sobre isso e plantar essas sementes umas com as outras, né? De carregar essas mulheres para buscarem essa felicidade e esse autocuidado que, respondendo agora a sua pergunta, né? Pode ir desde a parte física, né? De coisas que deixem a gente felizes quando olhamos no espelho, como o toque, como esporte, como estar com outras pessoas, como namorar, como fazer algum lazer, algum propósito, né? Alguma coisa onde a gente sinta um lugar quentinho para ser feliz. Boa, Sabrina, obrigada por trazer novos dados, né? Inclusive bem relevantes. Fiquei reflexiva com a sua resposta. Aqui agora acho que eu perdi um pouquinho. Wanda, vou falar contigo agora. Também se fala muito sobre como alguns assuntos ligados ao universo do câncer de mama ainda são um tabu, né? E aí eu queria saber que barreiras você percebe que as mulheres enfrentam para buscar atendimento de saúde? Você está mutada. Gente, é porque realmente, dentro da minha realidade, dentro daquilo que eu vejo aqui, tá? A falta de informação e conhecimento é a primeira barreira que a gente vê aqui, tá? Seja na busca do atendimento, que é difícil, porque não se consegue, o acesso é muito limitado, tá? Muito limitado, a dificuldade para agendar, seja consulta, seja exame, assim, e principalmente a barreira que eu vejo muito e que eu ouço muito, porque eu faço um trabalho de levar informação, sabe, eu vou a fóruns, eu vou ao Papo Rosa, e replico tudo que aprendo, porque quando eu adoeci eu tinha informação nenhuma, né? Então, assim, a qualidade de atendimento, sabe, isso acaba desmotivando muitas mulheres aqui em buscar cuidado preventivo. Muitas elas acabam vão adiando e evitam, sabe, evitam
tratamento de saúde, buscar atendimento de saúde. E aí é quando a gente chega e diz, não é por aí, e tem que levar, pegar na mão e insistir, às vezes preocupada de não estar sendo invasiva, de estar querendo, de estar forçando uma barra, mas assim, é complicado, é o acesso limitado aqui na nossa realidade, porque é tudo muito distante, muito difícil, sabe? E é o que faz com que elas acabam sendo desmotivadas a buscar atendimento. Porque você imagina, uma coisa que aconteceu há 2 semanas atrás, uma pessoa sair para ir num posto de saúde que começa a atender às 8, mas ela tem que estar lá às 5 para pegar senha, mas aí, se ela chegar às 5, ela não consegue, porque já tem gente que está lá às 3 da manhã. E aí, quando ela chega e vê que não é assim, aí volta, não quer mais, sabe? E são essas que, assim, dentro da minha realidade, dentro do que eu vejo aqui onde eu moro, e na periferia, porque eu sou uma mulher periférica, eu moro em Belford Roxo, e, assim, o acesso à saúde ainda é restrito, é difícil. Entendi. Eu acho que isso é meio que geral, né? Quando a gente fala de atendimento público, infelizmente. Só queria tirar uma dúvida, porque às vezes minha internet fica ruim. Wanda, você desligou a sua câmera ou parou para mim? Não tinha desligado, não. Voltou agora. Ai, gente. Mas é engraçado que eu estou me vendo aqui. Eu nem falei nada, que estava ali falando. Aí eu achei melhor não atrapalhar o raciocínio por conta disso, mas achei que fosse minha internet também. Não. Agora eu quero fazer uma pergunta para a Vanessa. Eu vou pedir, Wanda, só para tu ficar mutada. Aqui tá. Isso, deu retorno aqui para mim. Vanessa, aproveitando a tua especialidade, né, que Vanessa é nutricionista, e falando um pouquinho sobre outros aspectos que é fundamentalmente importante quando a gente fala de saúde, que é a prevenção e o cuidado, quais são os maiores desafios para manter hábitos de prevenção, como alimentação, atividade física, consultas médicas, ao teu ver? É exatamente o que a Sabrina falou, né? A gente não tem tempo para a gente na nossa agenda. Eu acho que essa é a maior dificuldade da mulher hoje, dar conta de tudo, né? São muitos focos que a gente tem na vida e a gente meio que foi atropelado por isso, né? A gente tem que dar conta de tudo e eu acho que o Outubro Rosa, ele vem muito nesse sentido para mim, sabe? É um momento em que a gente dá conta de que passou um ano e não fez o exame. Então, eu sempre falo isso, cara, a gente está no Outubro Rosa, não é só para a gente botar uma blusa rosa, ir para a rua e postar uma foto, é para a gente levar essa consciência para a nossa família. Manda uma mensagem para sua mãe, para sua irmã, para suas amigas, você já fez seu exame? Isso é um ato de amor, né? Porque a nossa rotina está tão atribulada, a gente está com os afazeres tomando conta de tudo, que a gente não lembra realmente de se alimentar bem, de fazer o exame, de ter tempo de fazer uma atividade física. A alimentação, ela se perdeu ao longo do tempo, né? A gente hoje, é muito difícil a gente encontrar famílias em que a mulher consiga ter tempo para produzir o alimento dessa casa. Geralmente, ela vai comprar uma refeição já congelada, o lanche da escola das crianças vai ser um industrializado, o final de semana vai ser a base de comidas rápidas. Então, a alimentação, ela perdeu esse vínculo que tinha antigamente, onde a avó cozinhava para os netos, onde a mãe preparava esse lanchinho, e com isso, tudo foi remetido a muito que já é pronto. Então, a gente teve uma perda significativa ali da nutrição de fato, né? do nutriente de fato, para o que vai colocar no prato dessas pessoas o que realmente precisa. E atividade física, se a pessoa não está com tempo nem de cozinhar, de irá fazer atividade física, né? Então, todos os pilares que a gente tem como prevenção do câncer de mama e de outros tipos de doença, elas passam muito por esse lugar em que nós mulheres nos encontramos hoje, num lugar onde a gente só cuida e não é cuidado nem pela gente,
né? A gente está sempre disponível para o outro e não está disponível nem para a gente, pela gente, né? Então, eu acho que a maior dificuldade, o maior desafio hoje é a gente se priorizar sem achar que isso é egoísmo. Porque foi colocado na nossa cabeça que é egoísmo. Quando a gente para olhar para a gente, nossa, você é a rainha, você tem que parar para ter tempo para você e para o seu filho, para o seu marido, para o seu companheiro. Não, eu preciso estar bem para poder cuidar, né? Então, eu acho que o grande desafio da nossa sociedade, das mulheres, está exatamente nesse lugar, em ter essa postura de que é sim prioridade. Isso não é egoísmo, está tudo bem ser prioridade. Perfeita, Vanessa. E uma das intenções que a gente tem com a roda é justamente isso, né? A gente ter essa uma horinha aqui para a gente se ouvir. É quase uma sessão de terapia isso aqui para mim, gente, porque a gente fala e se escuta aqui, né? Então tem um trabalho não só reflexivo, pelo menos para mim me chega muito quando eu escuto a Letícia falar, por exemplo, né, que ficou pensando em 1000 coisas, ouvindo a Sabrina. Eu penso em 1000 coisas também, ouvindo cada uma de vocês. Então, para além desse trabalho reflexivo também, eu acho que tem um trabalho de limpeza, quase, né? Da gente se ouvir e fazendo esse trabalho, enfim, quase que uma consulta interna da gente com a gente mesmo. Mas, para além das minhas reflexões, das minhas inspirações aqui, falando um pouco do feminino, que acho que a Vanessa já começou a entrar nesse universo aí do feminino, e trazendo um pouco agora para a gente aqui da Não é Não, que combate ao longo dos anos a violência contra a mulher, o assédio contra a mulher. É muito importante a gente aqui abordar um outro assunto, que é o abandono das mulheres, né? Quando a gente está falando aí do tratamento do câncer de mama, muitas vezes essas mulheres elas não são entendidas como casos, né, de violência. Esse abandono não é entendido como caso de violência. E acho que é muito importante a gente trazer um dado aqui também do Conselho Federal de Enfermagem, que a cada 10 mulheres com câncer de mama, uma é abandonada pelo parceiro, né? Diz a pesquisa, o levantamento, ele indica que 40% das pacientes são demitidas durante o tratamento de câncer de mama, quando a gente faz um recorte aí corporativo, né? Então, acho que é importante a gente trazer essa pauta, por estarmos aqui entre mulheres, e perguntar para vocês, de forma aberta, como que é para vocês que fazem parte, né, desses grupos, uma rede que é tão bonita de apoio entre pacientes oncológicos, como é que vocês veem esses dados na prática e no dia a dia de vocês? Quer começar, Sabrina? Posso? Você sabe que há um mês atrás eu estava atendendo no SUS uma paciente que estava fazendo quimioterapia. Ela veio no retorno comigo e ela falou que da última vez que ela tinha feito a quimioterapia, quando ela voltou para casa, o companheiro dela, o marido, tinha arrumado tudo e tinha ido embora, levado tudo, sem nem falar com ela, né? E essa questão não é uma raridade, né? Entendendo que ainda na nossa sociedade, quando a gente fala de violência, né, contra a mulher, a gente pensa muito na violência física, e muitas mulheres não reconhecem, não entendem, não percebem a violência que existe, né, moral também, o assédio psicológico, né, e isso é muito mais comum, né, eu atendo cerca de 15 mulheres por dia, 10 a 15, então os discursos são muito, muito frequentes nesse sentido. Entendendo também que a gente, assim como a gente fala da mulher que tem que dar conta de tudo, a Vanessa falou, né, porque a gente foi criada, a nossa cultura é assim, a gente habituou assim, a gente vê isso na televisão, a gente vê esse filme, a gente vê essa onda de Mulher Maravilha o tempo todo. Do outro lado, tem um homem que também culturalmente não foi preparado para esse cuidar, né? Um homem que não foi preparado para essa questão de estar junto, de cuidar, de conversar, de falar sobre seus sentimentos, né? Ainda hoje eu atendo mães e avós que têm filhos de 21, 23 anos que trabalham e ela vai correndo para fazer comida para esses homens, porque eles têm que ter comida quando chegar em casa. Nada contra a gente cuidar de filhos, né, e acolhê-los, né? Mas um despreparo desses homens no mundo, né, que isso é pouco falado, né? Então, muitas vezes, os homens simplesmente só fogem,
né? Eles não sabem como acolher, não sabem como cuidar, não sabem como conversar, sabem menos ainda sobre os próprios sentimentos, né? Se a gente tem dificuldade em ver os nossos sentimentos, né? A gente que fala tanto, pergunta tanto, que olha tanto, mulher busca mais isso. Imagina os homens, né? Eles não se reconhecem nesse sofrimento, então muitas vezes eles só fogem. Então, a violência é uma pauta importante, esse entendimento de violência, além da parte física, é importante, mas eu acho sempre que vale, no começo da conversa, eu tento sempre trazer o homem, o acompanhante, o companheiro, a companhia, a parceria, para esse lugar, né? Olha, você está junto, a gente está junto, eu estou aqui, não vai ser fácil, vai ter altos e baixos, e todo mundo que estiver assistindo aqui, a gente, todo mundo que está aqui, é uma semente, né? Então, além de olhar para essas mulheres, né, a gente tentar perceber que quem é essa família, né, que também precisa muitas vezes de colo e acolhimento como um todo. Eu vou aproveitar o gancho da doutora Sabrina, e uma das coisas que eu ouço muito, é lógico que tem muitas mulheres que são realmente abandonadas, mas eu ouço muito quando me encontro com as meninas aqui que eu apoio, que elas se queixam muito do abandono emocional. O marido está ali, o parceiro está ali, tá? Mas emocionalmente sem apoio nenhum. Ele está ali presente, mas emocionalmente não. E aí ela fica realmente se sentindo muito mais desamparada, porque e também tem mulheres que conseguem em meio a esse tratamento, então, quando já estão bem avançados no tratamento, já se sentindo mais felizes, inclusive, dizem assim, olha, eu não quero mais isso para mim, não quero mais essa vida para mim, sabe? Foi uma vida de tamanha violência, seja física ou psicológica, que isso acontece, e aí elas não querem mais, né? Em relação ao trabalho, tem muitas. Eu mesma fui uma que, por mais eu fui mandada embora, eu trabalhava como cozinheira, mas eu fui mandada embora e a minha patroa dizia, não é porque você está doente. Não, não é por isso. É porque eu tinha escutado ela falando ao telefone com uma amiga, que eu nem não tinha diagnóstico ainda não, mas eu acho que ela já sabia o desencaminhar da coisa, porque eu estava indo fazer rastreio de 3 em 3 meses e tal, e ela disse, eu não posso nem mandar ela embora porque ela está doente. E eu ouvi quando ela falava isso, aí eu chamei e disse, eu não estou doente, a senhora pode me mandar embora assim, se a senhora quiser. E ela mandou, e depois quando me mandou, disse, olha, não estou te mandando embora por isso, sabe? Foi difícil levar, mas eu segui. Mas em relação ao abandono, e a gente que tem, para as mulheres, e principalmente de baixa renda, voltar ao mercado de trabalho, foi despedida por ter um diagnóstico, e abandonada emocionalmente ou fisicamente pelo esposo, é muito mais complicado ainda, sabe? Eu vejo que cada vez mais elas buscam nas ONGs, nas redes de apoio, sabe? E graças a Deus elas existem e a gente está ali para acolher. Mas é bem complicado, é bem difícil. Graças a Deus, eu tenho um marido que foi um parceiro, assim, foi um grande alicerce no meu tratamento, mas eu sei que eu sou ali um pontinho em 1 milhão de mulheres que não tem isso. E aí eu vou trazer mais uma vez uma reflexão, né, de quanto nós, enquanto mulheres que estamos nesse papel de super-heroínas, também nos colocamos no papel de podermos ser cuidadas. Porque é difícil a família, o companheiro, saber cuidar. As pessoas não estão preparadas para lidar com um paciente oncológico. As pessoas não sabem o que dizer, as pessoas não sabem o que falar, não sabem como acolher, querem se fazer presente, mas não sabem como. Então, a gente tem uma sociedade que não está pronta para acolher esses pacientes.
E a gente tem mulheres que, enquanto estão nesse papel de super-heroínas dessa família, que muitas vezes também não se colocam vulneráveis. E eu digo isso porque eu vivenciei isso no meu caso, né? Eu sempre fui a super-heroína que dava conta de tudo, de 3 filhos, de trabalho. E quando o câncer... E eu não me permitia ter ajuda, né? Se não dava tempo de eu fazer, eu tinha que dar tempo. Não tinha essa de precisar de alguém, né? Eu precisava estar no controle de tudo o tempo inteiro. E quando o câncer chegou, o meu maior desafio foi permitir ser cuidada, né? Pela minha mãe, pelo meu marido, pela minha irmã. Então, esse processo também é um processo em que, é claro que existem pessoas que viram as costas e vão embora, mas também existem pessoas que estão ali tentando ajudar e que a gente não se coloca nesse papel de que eu preciso de ajuda, eu quero você do meu lado, né? E não muito raro a gente vê essas mulheres que passaram por todo esse tratamento, e assim como a Wanda falou, que ela foi mandada embora, mulheres que já passaram por esse tratamento também e que depois, ao retornar para o seu vínculo ali de trabalho, que essas pessoas também não sabem colocar essa mulher de novo ali, né? O patrão que não sabe olhar para essa mulher e falar que agora ela tem uma névoa ali de pensamento, que o cognitivo dela não está igual era antes, e ter calma e ter paciência. Uma empresa que não consegue entender que essa mulher vai ter que se ausentar para fazer exame, para fazer tratamento. Então, tem muitas camadas de coisas que a gente precisa ir trazendo a conhecimento, e trazendo para todos os trabalhos que a gente coloca nessa carinha para falar, né? Porque tem muito para a gente poder desmistificar, para a gente poder levar luz, né? Então, são muitas gavetinhas que a gente ainda precisa abrir, mas eu acho que esse é o movimento, sabe? Da gente ir levando essa informação, a gente ir conversando, ir sendo rede de apoio. E outra coisa muito importante que a Wanda também trouxe, muitas vezes essa pessoa até tem o companheiro do lado, a família do lado, mas ela só vai encontrar essa rede de apoio em outra paciente, porque é essa outra paciente que vai entender as dores dela, né? Então, é por isso que é tão importante essas ONGs, as reuniões, esses encontros, porque é ali, de fato, que a gente olha no olho de outra mulher e entende, se vê naquela dor, porque é a nossa dor, né? Então, isso aqui é fantástico, para que as meninas possam ali entender que elas não estão sozinhas nesse processo, né? Obrigada, meninas. Foram respostas bem ótimas. Assim, em alguns momentos eu me arrepiei, vocês falando. A prevenção é o melhor caminho. O autoexame das mamas e as consultas regulares ao médico são essenciais para o diagnóstico precoce do câncer de mama e quanto antes ele for detectado, maiores as chances de cura. Faça sua mamografia, observe seu corpo, converse com outras mulheres. Esse é o nosso recadinho. E, Carol, vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas do chat. Eu vou começar aqui com a pergunta da Edna Marinho. É para você, Sabrina. Vou aproveitar aqui seus 13 minutos finais com a gente, tá? Que são muito importantes. Meninas, descobri no ano passado um carcinoma, espero estar falando corretamente, ductal, in situ, que tornou-se invasivo por conta de microcalcificações. Minha pergunta para a doutora Sabrina: tem muitos casos familiares por parte de mãe, né, na experiência dela, no caso dela. Esse tipo de câncer pode ser, sim, por histórico familiar ou não? Bom, então, só lembrando que 1 a cada 8 mulheres no nosso país vão ter câncer de mama. Reforçar o dado de que apenas 10%, 8 a 10% desses cânceres tem a ver com a história familiar. E aí, quando que a gente pensa em investigar nessas pacientes a história familiar? Né? Então, a gente segue alguns critérios importantes. Sempre que a gente está com uma paciente na nossa frente, a gente escolhe a história dela. Né? Então, se a mulher, por exemplo, tem um câncer de mama masculino no homem, na família, a gente manda essa paciente para o teste genético com o geneticista, que é o médico que investiga isso. Se a mulher tem câncer de mama com mulheres de menos de 40 anos na família, tem um subtipo de câncer de mama que é o triplo negativo, né? Isso a gente vê no laudo da biópsia também, é um caso. Se a gente tiver uma história rica em câncer de mama, ovário, endométrio, a gente também manda. O que é uma história rica, né?
se a mulher tem mãe, irmã, mais de um caso de familiar próximo desses cânceres, a gente também manda por aconselhamento, por teste genético, né? Mas se a mulher tiver cânceres esporádicos, né? Por exemplo, se tiver um câncer de pulmão de uma avó materna, se for um câncer de mama numa mãe com mais de 60 anos e um câncer de bexiga, nesses casos a gente não pensa em investigação. Então, é interessante, a grande mensagem, eu acho que é um resumo da parte científica, né, desse nosso encontro, é o entendimento de que cada caso é único, tá? A gente, quem me acompanha, quem vai nos meus eventos, quem me acompanha no Instagram, sabe que o que eu mais falo é depende. Todos os casos, né, são vistos de forma individualizada, os tratamentos são individualizados, o pensamento em questões genéticas também é visto de forma individualizada, e essas conversas são sempre muito importantes de você ter com seu oncologista, seu mastologista, e é por isso que a gente bate tanto na tecla, né, dessa caminhada com os profissionais de saúde ser muito próximas, né, das dúvidas poderem ser tiradas e a paciente ficar sem nenhuma dúvida, tá bom? Acho que super respondeu, pelo menos para mim. Edna, depois atualiza aqui para a gente se foi respondido, tá? Aparentemente, não temos mais perguntas no chat. Letícia, quer fazer alguma pergunta a você? Eu quero fazer uma pergunta também para a Sabrina, porque com os dados eu vou trazendo coisas, né? Quando a gente estava pesquisando e trouxe os dados lá de cima, eu fiquei pensando, porque teve dois dados que eu meio que me encaixo neles, né? Que foi falando sobre algumas coisas biológicas, como, por exemplo, a menstruação precoce antes dos 12 anos. Eu ia menstruar com 8, tive que fazer um tratamento e consegui menstruar aos 11. Fiquei super chateada, porque eu queria passar mais tempo sem menstruar ainda. Era eu chorando e minha mãe, eu não sei por que mãe acha que eu tô feliz quando filhos menstruam, mas era eu chorando e minha mãe chorando de alegria porque eu tinha menstruado. Apesar de todo esse tratamento, foi um ano que eu passei levando injeção, até hoje eu tenho medo de injeção, assumo. E eu também não tenho filhos e também não pretendo ter filhos, só que são dois temas, né, que na nossa pesquisa diz que estão ligados ao câncer de mama. Eu queria saber se existe um porquê desses fatores estarem ligados ao câncer de mama. Tem porquê. Antes de responder, é importante entender que o câncer de mama, especificamente, dificilmente, tirando esses 8% que são genéticos, dificilmente ele vai ter um fator só como causa, né? A gente diz que o câncer de mama ele é multifatorial. Então, se a gente fosse somando várias coisas na caixinha, para realmente dar algum risco, né, relevante. E a questão que você falou tem a ver com a questão de exposição ao hormônio feminino, ao estrogênio, né? Quando a mulher está grávida, por exemplo, quando a mulher amamenta, né, a gente sabe que essa exposição é menor, né? Quando ela menstrua cedo e para de entra na menopausa tarde, ela também está mais tempo exposta a essas questões hormonais, né? Então, a gente tem essa questão de exposição ao hormônio. É interessante que você também falou da terapia de reposição hormonal, que é para a mulher que está na menopausa, e essa é uma dúvida muito comum e muito perigosa, né? Porque por causa de um ou dois estudos antigos, as mulheres ficaram com esse pavor da reposição hormonal. E a gente sabe que o que mais mata no mundo hoje não é câncer, é doença cardiovascular. E quando bem indicada, a terapia de reposição hormonal pode diminuir esse risco, né? Então, volto a dizer, né, as condutas são sempre individualizadas, né? A gente vê caso a caso quem tem indicação e quem não tem, de acordo com a história familiar. É importante a gente tirar, né, que isso é um grande trava a reposição hormonal na atualidade, e ele tem, sim, indicações e benefícios. Então, não tenho certeza que você não deve ficar em pânico por causa dessas questões, e vale a pena que, uma coisa que é muito interessante de falar, que até quem tem mutação genética, né, relacionada ao câncer de mama, que é o risco de 90% de ter risco de câncer de mama, ter hábitos de vida saudáveis pode diminuir esse risco, né? Então, independente dos riscos que a gente tem, né, por exemplo, envelhecer é um risco, sermos mulheres é um risco, né, independente do risco que a gente tiver, se a gente tiver hábitos de vida saudáveis, a gente pode diminuir consideravelmente esse risco. Então, acho que é uma baita potência que a gente tem na mão, a gente vê tanta gente
pedindo a cura do câncer, pedindo um remédio que cure todos os cânceres, mas a gente esquece de botar isso na conta, né? 40% está na nossa mão de diminuir o risco de ter câncer e de diminuir a recidiva depois que o câncer existe. Total. Seria, no caso, prevenir para remediar, né? Praticamente isso, assim, em resumo, essa parte do se cuidar. Sabrina, Wanda e Vanessa, eu quero agradecer muito a vocês três, em nome da Não é Não, por estar aqui com a gente, por vocês terem aceitado o nosso convite e estar trocando esse papo tão massa com a gente, né? Que foi incrível, assim, para mim foi muitas informações, muitos pensamentos, acredito para a Carol também. Lembrando para vocês que sempre na última semana de cada mês nós teremos um encontro marcado, então para novembro o nosso encontro já tem data, vai acontecer dia 28 de novembro às 19 horas. Então se organizem e venham sextar com a gente, vai ser uma sexta-feira esse mês que vem. Agradecer a Carol por estar aqui sendo minha dupla mais uma vez. E lembrar também que a nossa campanha de financiamento coletivo para o Carnaval 2026 já está no ar, lá no nosso site oficial da Benfeitoria. Então, se você quiser saber mais informações, nos acompanhe nas redes sociais. Né, Carol? É isso aí, Let's. Foi uma alegria, meninas, estar aqui com vocês mais um mês, tocando essa iniciativa da Não é Não. Essa é a nossa contribuição para a gente abordar assuntos importantes de forma leve, descontraída, como eu falei lá no início. Não podia encerrar a sessão sem antes agradecer imensamente, com todo o meu coração, palavras vão me faltar, a parceria com o Instituto Nosso Papo Rosa, @Nosso Papo Rosa, que faz um trabalho super sério, bonito aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde eu estou, representada aqui na roda pela doutora Sabrina Chagas. Sá, te conhecer foi assim, um presente para mim, de verdade, desse outubro. Agradecer a Wanda, agradecer a Vanessa por serem 2 exemplos que eu vou levar para a minha vida. Então, super obrigada às convidadas por terem aceito o nosso convite, por terem dedicado esse tempo para estarem aqui com a gente hoje. E também para você que se inscreveu, que participou, que interagiu com a gente aqui ao longo da sessão, para você que vai ver depois a sessão gravada no YouTube, também a gente agradece. Eu vou finalizar lembrando de seguir a Não é Não nas nossas redes sociais, no Instagram é o @NãoEnão_. No LinkedIn é só buscar por Não é Não, no campo de busca. Como Letícia falou, nossa campanha de Carnaval 2026 já está no site da Benfeitoria, coloquei no chat aqui para vocês, então corre nas nossas redes sociais para se informar mais. Meninas, fiquem à vontade para se vocês quiserem falar algo mais, que eu sei que vocês têm coisa para falar, tem lançamento de livro, tem podcast, tem evento do nosso Papo Rosa, eu sei que eu acompanho, sou apaixonada. Então, se vocês quiserem falar algo mais, é o momento de vocês mencionarem os projetos pessoais de vocês, esse espaço final é de vocês. Eu quero agradecer, foi um presente também te conhecer no nosso Papo Rosa. Esse grupo aqui é puro suco, né? Eu estou com Vanessa e Wanda, eu falo para as duas, sempre que eu estou com elas, é muita alegria, muito divertido, é muito emocionante. Sou fã dessas duas, agora eu sou fã de vocês, do trabalho de vocês. Então, eu quero agradecer. A gente vai lançar um livro, o nosso Papo Rosa, dia 25 de novembro. Ainda estou decorando essa fala, gente. Dia 25 de novembro, às 18 horas, na livraria Janela, no Shopping da Gávea. Vai ser o nosso Papo Colorido. A gente escreveu um livro com vários profissionais de saúde, falando do câncer na população LGBTQIAPN+. Então, a gente tem depoimentos emocionantes, tem fono, tem fisioterapeuta, tem uma equipe de primeira, e o livro está lindo, todos convidados. E quem quiser saber as novidades dos nossos eventos, é isso, @Nosso Papo Rosa. Quem quiser me seguir também, eu tiro muita dúvida, @DRA, doutora, segundo minha filha, Dra Sabrina Chagas. Meninas, gratidão pela abertura de canal, para que a gente possa levar mais informações. Obrigada pelo convite. Eu tenho um projeto social com uma amiga que fez tratamento junto comigo, o projeto Casa Florescer. A gente tem um podcast, a gente tenta levar com mais leveza informações sobre o câncer, nesse olhar mais do paciente mesmo oncológico. Então, quem sentir de seguir o projeto no Instagram, no canal do YouTube, que é Pode Florescer Podcast. E estamos aqui, sempre a postos. O que precisarem de mim, vamos embora. Wanda, Sabrina, meninas, gratidão, muita gratidão.
E fui direitinho, tá vendo? Não errei nada. Olha, eu quero muito agradecer também o convite. É lógico que assim, minha primeira roda de conversa online é cheia dos nervosismos, mas muito grata. Eu tenho certeza que hoje aprendi um pouco mais. E eu estou emocionada, na verdade, né? Eu sempre acabo me emocionando, porque esse ano está muito especial para mim. É muita coisa acontecendo, e aos poucos eu vou alcançando voos mais altos. Imensamente feliz e grata de verdade por estar aqui. Doutora Sabrina, que sou apaixonada, Vanessa nem fala, sou assim, VVS, a gente se junta e dá muita gargalhada, eu pago nem é mico, é cada gorila gigantesco. E, assim, projeto social eu tenho, mas ainda está no papel. Assim, eu vou fazendo aos poucos, que é trabalho de formiguinha, mas o meu grande sonho é criar um núcleo de conversa em que mulheres como eu, como Vanessa, que passaram pelo câncer, que estão curadas, a gente possa estar conversando com quem está começando a fazer o tratamento. E eu acho que essa troca ajuda muito, leva muita esperança, e cria perspectivas para elas, né? E é isso, e assim a gente vai levando essa vida. Muito obrigada, menina. Terminar ainda com música, né? Ainda não tem como terminar melhor. É isso. Muito obrigada pelo tempo de cada uma de vocês, a todas que estiveram presentes também aqui com a gente. Depois, é isso. Vai sair do papel? Vai sim, vai sair do papel. E quem quiser estar com a gente mês que vem, dia 28 de novembro, às 19 horas, voltamos aqui para falar de outros temas tão importantes quanto, tá bom?